Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: as tábuas do tabernáculo. Meta de hoje: leitura das páginas 27 a 28. Cristãos fortes. Em Êxodo 26, 23, a menção de duas tábuas para os cantos da parte posterior do tabernáculo. Numa construção, as colunas mais importantes são as dos cantos. No edifício de Deus, que é a igreja, o Senhor Jesus é a pedra angular, a pedra de canto. 1 Pedro 2,6. Esse tipo de pedra servia para unir dois lados e era por isso muito firme e resistente. No tabernáculo, essa pedra corresponde às tábuas dos cantos, que eram simples na parte de cima, mas eram duplas por baixo. Isso significa que elas precisavam ser reforçadas a fim de ligar duas paredes. Na Bíblia e na história da igreja, encontramos pessoas que podemos comparar com essas tábuas reforçadas do tabernáculo. João Batista foi uma delas. Por um lado, ele pertence ao Antigo Testamento, mas por outro, ele é alguém do Novo Testamento. Na verdade, ele terminou a dispensação da lei, introduziu a dispensação da graça e da verdade, como precursor do Senhor Jesus Cristo. Pessoas como ele, usadas por Deus para mudar uma era, precisam ser cheias do Espírito, por isso são consideradas tábuas de canto. Paulo e Barnabé também foram homens de transição, mudando a era do judaísmo para a da igreja. Como pedras angulares, eles foram fortes pessoas com uma porção especial do Espírito Santo. Como exemplo de tábuas de canto, temos na história da igreja, por exemplo, Martinho Lutero e Watchman Nee, tábuas de canto que puderam ser usados por Deus por serem firmes em sua fé e cheios do Espírito Santo. Não sabemos qual será a necessidade de Deus no futuro, mas certamente Ele necessitará de cristãos fortes. Tais pessoas têm 10 côvados de comprimento, como as outras. Não são cristãos especiais, contudo são reforçadas e dobradas, são capazes de sustentar o testemunho de Deus graças à porção especial do Espírito Santo. Precisamos almejar ser pessoas assim, a fim de que o tabernáculo de Deus, que hoje é a igreja, seja erigido solidamente, dando um claro testemunho de Deus entre os homens. Obediência e submissão. Nessas tábuas havia argolas de ouro. Êxodo 26, 24. Na Bíblia, o ouro representa a natureza de Deus e as argolas a obra do Espírito Santo. Quando o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaque, ao encontrar Rebeca, pôs-lhe um pendente, uma argola, no nariz. Gênesis 24, 47. Adorno que as mulheres em Israel usavam como sinal de obediência e submissão. A genuína submissão e obediência ao Senhor só pode ser gerada em nós pela obra do Espírito Santo. Em nós mesmos somos rebeldes ao Senhor, rejeitando prontamente sua vontade. Portanto, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, colocando em nós argolas de ouro. Se formos submissos a Deus, rendendo-lhe nossas próprias escolhas e decisões, cooperaremos para que o tabernáculo seja mais rapidamente edificado.